Vai começar mais uma live das terças. Como sempre, uma conversa sobre a escola pública. Na busca por uma escola pública, democrática e inclusiva, nós temos que ser incansáveis. Então, chama os teus amigos e vem conversar comigo. Mais uma live das terças, então. Puxa vida, deixa eu arrumar esse negócio aqui, que não era para aparecer. Ó, tô aqui de volta. Tudo certo? Então, hoje, a gente tem mais uma live das terças, a primeira do mês de novembro, e hoje a gente tem um convidado muito especial, porque as lives de novembro são diferentes das lives de outubro. Quem acompanhou as lives de outubro viu que falava do tema, da temática, a Escola dos Sonhos. As lives de novembro tem outra temática, né? Eu chamei de conversa de casa, onde eu vou convidar educadores aqui da cidade de Novo Hamburgo para conversar sobre os mais diversos temas. Mas nunca vai ficar longe da ideia da escola dos sonhos, da escola democrática, da escola inclusiva. O tempo todo é isso, né? A gente falando da nossa escola pública que precisa ser democrática e precisa ser inclusiva. Né? Eu ouço as pessoas falarem, e eu falo mesmo, a gente precisa de uma escola pública de qualidade. Mas eu estou trocando isso, eu não estou falando assim, escola pública de qualidade mais, eu estou falando escola pública democrática e inclusiva. Porque quando a gente fala escola pública, só isso, queremos uma escola pública de qualidade, parece que a gente quer ficar igual à escola particular, né? Que essa é o nosso ideal de qualidade. E eu não acho que é isso, acho que a escola pública tem um caminho a trilhar, um caminho no seio da comunidade, um caminho democrático, um caminho inclusivo, e não tem que copiar iniciativas de outras redes, né, que não da rede pública. Então, eu falo que nós queremos uma escola pública democrática e inclusiva. E, com certeza, ela vai ter qualidade, né? Porque se ela for democrática e for inclusiva, ela vai ter qualidade. E aí, hoje, então, na nossa conversa de casa, né, espero que vocês gostem dessa temática nova nas lives, eu convidei um professor lá da Marta Wartenberg, escola onde eu iniciei na rede pública municipal, tenho muito carinho pela Marta. Se tiver alguém de lá, da Marta, dá um oi aí já. Eu já recebi 2 ois, da Patrícia e da Lilian. Sejam bem-vindas para a live, mas tem mais gente aí que eu estou sabendo. Então, convidei o Luiz para conversar comigo. Já vou colocar ela, e aí ele já vai se apresentando para vocês. Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Joyce? Tudo ótimo. Boa noite a todos, então, que estão chegando. Para mim é uma honra, estou muito feliz de poder trocar essa ideia contigo, de poder ter essa conversa. Adorei ali uma conversa de casa, um diálogo aí, uma coisa bem... Isso dá um conforto mesmo, e que bom que a gente tem essa oportunidade num cenário tão complicado que a gente se encontra, a gente conseguir poder conversar e não parar aí a máquina do pensar. É verdade, né? A gente acha que, às vezes, as pessoas do nosso entorno, da nossa rede, que estão aqui próximo da gente, têm muito o que dizer, né? E hoje a gente tem visto, tem tantas lives, tem tantas coisas acontecendo, e a gente está esquecendo de ouvir, então, quem são as pessoas que estão próximas da gente. Então, eu acho que essa conversa de casa vai ser agora no mês de novembro, e eu acredito que nas próximas lives, no próximo tempo, de vez em quando, eu vou puxar essa conversa de casa, né, e trazer pessoas aqui. Já tem 2 lives próximas agendadas, né, com 2 professoras maravilhosas, e eu espero também sugestões de vocês aí. Quem vocês acham que eu poderia convidar daqui da rede de Novo Hamburgo para conversar? Então, eu queria que o Luiz se apresentasse um pouquinho. Nossa, eu estou me sentindo muito abaixo. Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho mais. O Luiz pode se apresentar, né? Porque talvez tenha gente aqui na live, ou que assista mais tarde, né? Que não sabe quem é o Luiz Balon, que é Luiz Lam Balon, viu? Nós somos até meio parentes em algum... Olha a coincidência aí.
A gente tem que descobrir isso, né, Joyce? É verdade. Então, eu sou o Luiz, moro em Campo Bom, trabalho em Novo Hamburgo desde 2016, tenho 29 anos, até semana que vem. E, Ó, trabalho, então, desde 2016 na rede municipal de Novo Hamburgo. Trabalho desde 2016 também na Escola Marta Wartenberg. Esse ano, então, iniciei, ano passado, estava trabalhando com quintos anos, né? Trabalho lá o dia todo. E eu gosto de desacomodar, eu gosto de trabalhar em parceria com os alunos, eu gosto de ouvir eles, eu gosto de trabalhar de uma maneira muito horizontal mesmo, assim. Eu gosto de chegar naqueles assuntos que muitas vezes, talvez na nossa infância, não chegaram esses assuntos com a gente em sala de aula, que foi o que eu muitas vezes senti falta, né? Quando eu era aluno, quando eu fui estagiário, quando lá no magistério, lá na faculdade, quando a gente ia fazer, às vezes, as práticas, as observações, às vezes eu pensava, mas onde que estão esses assuntos, né? Em que momento do ano é trabalhado esses assuntos, né? Eu achava muito engraçado que só lá por novembro que a gente trabalhava sobre o negro, né? Por que em datas específicas tinha que trabalhar sobre alguma coisa e depois passava aquelas datas, fechava o livro, né? E não se falava mais daquilo, assim. Então, quando eu comecei, era um sonho meu passar no concurso, e quando eu passei no concurso, eu pensei, eu vou chegar de cantinho, vou conhecendo a escola, mas eu vou deixar umas sementinhas aqui, eu estou conseguindo isso, graças a Deus. ai, que legal. Mas é verdade, né? Existem alguns assuntos que são tabus para nós, né? Para a sociedade como um todo. E às vezes a gente acha que não tem lugar nisso na escola, porque, o que os pais vão pensar, como que eu vou tratar esse assunto ou aquele assunto. E aí a gente acaba não falando das coisas da vida real, né? A gente faz, às vezes, uma escola muito plastificada, né? Parece que a escola, ela não tem um tom de realidade. E aí, quando a gente fala das coisas, você falou das datas comemorativas, quando a gente fala nas coisas, a gente fala deturpado, né? Quando a gente fala no índio, a gente fala como uma visão assim paradisíaca de um índio que, né, não foi escravizado, que não foi tirado Uma da terra, versão, não foi uma versão morto. romantizada das coisas, né, Isso, Joyce? uma versão romantizada. E aí, quando a gente vai falar da realidade, a gente acha daí, ou as pessoas, que essa realidade a gente não deveria falar com as crianças, né? E aí as crianças ficam com esse mundo fake, né? Esse mundo de florzinha e que não é o mundo real. Claro que não existem só coisas ruins no mundo real, existem muitas coisas boas, a gente tem que falar de tudo, né? Mas tem coisas que têm que ser tocadas, e principalmente agora que a gente está numa maré tão grande de conservadorismo e que estão querendo que nós ficamos cada vez mais calados. Então, o professor na escola pública, eu tenho dito isso sempre, é um lugar de luta e de militância. A escola pública não é um lugar de um mundo plastificado. A gente deve isso para as crianças, né? Acho que é um dever. Se existe uma coisa que é um dever cívico, é o dever da escola pública com as crianças que a gente tem. Isso é um dever cívico, não é cantar o hino, né? Mas é falar sobre essa vida real e é desmistificar aquelas coisas que escondem da gente, né? Como a história dos negros, dos índios, das mulheres e tudo isso. Então, só deixa eu dar uma olhada aqui em quem está chegando, né? Quem já disse boa noite, né? Fernanda Oliveira, a Fernanda está aqui. Semana que vem é a Fernanda Oliveira que vai falar sobre educação étnico-racial na escola, sobre o ERER, né? E vai ser muito boa a conversa. Então, já deixo vocês, né, convidados para conversar semana que vem com ela. Patrícia, Nara, tem a Lilian, disse que ela é uma Marta, né? Yara, Maiara, Fernanda, Leila, Patrick, nosso querido, que estava aí 3 semanas atrás, já nem sei, não sou boa de tempo, né? Não sei quantas semanas atrás foi. Ele estava conversando sobre a escola dos sonhos dos jovens, né? E aí é muito importante a gente entender essa escola que escuta, né, Luiz? Então agora eu vou deixar tu contar um pouquinho para nós desses projetos, né? Que nossa, quando eu fiquei sabendo que tinha um professor na rede pública que fazia projetos com esses títulos, né?
falando das mulheres, dos direitos humanos, eu fico pensando, puxa vida, que corajoso, né? E eu acho que também a gente tem que ser corajoso sempre, né? Nesse mundo que a gente está vivendo. Então, conta para nós. Complementando ali, além de, né, é um ato cívico mesmo. Acho que trabalhar essas questões é um ato político e ético, né? E a gente precisa, sim, nós precisamos, não é nenhuma questão de opção, assim, num cenário de tanto retrocesso, um cenário onde estão querendo nos calar, eu não vejo outra saída, né? Cada vez mais cada dia a gente, né, hoje a gente é aí com notícias assim sobre relação à cultura do estupro, né, que a gente fica abismado. Eu cada vez mais vejo assim que está na educação, em que momento que a gente vai trabalhar essa consciência se a gente não trabalhar com os pequenos, né, e começando desde lá da educação infantil mesmo, né, porque senão fica exatamente isso, essa bolha. É um assunto muito complicado de trabalhar na escola, é um assunto muito pesado, mas a sociedade está pesada, né? A sociedade está pesada nesse momento. Então, quando que se vai trabalhar isso se a gente não começar lá dos primórdios, lá da base mesmo? Então, quando eu comecei, assim, quando eu passei no concurso público, eu pensei, eu vou trabalhar algumas questões, sim, em sala de aula, e eu sei que vai ter certas resistências, né? E vou querer trabalhar de uma maneira horizontal, um diálogo com os alunos, um diálogo com as famílias, um diálogo com a escola, porque todos têm que pegar junto, né? Porque eu penso que a escola em si, o grupo de professores, a equipe de professores, de funcionários da equipe diretiva, precisa pegar junto com o professor e terem uma só voz quando vier resistência, né? Quando, né, vier queixas, alguma coisa assim. E que bom! E quando eu digo isso, eu não digo que um trabalho perfeito é quando as famílias não questionam, porque se as famílias não questionar, aí eu vou sentir falta. Porque quando se pergunta, aí sim é que a coisa acontece. Então, eu gosto muito quando os pais começam a perguntar, eu gosto muito quando os pais questionam, porque é sinal que está movimentando, né? É sinal que alguma coisa está acontecendo aí. Então, eu vou contar aqui umas experiências que eu tive, assim, né? Primeiro, sobre os direitos humanos. Eu acho que isso tu até viu na Fevale aquela vez, né, Joyce? Eu acho que estava presente naquele curso, que eu achei muito bacana. Isso é uma coisa legal também. Quando o município, quando na cidade está acontecendo alguma coisa, algum movimento, que a gente consegue aliar junto, né, na sala de aula, que a gente consegue usar aquilo na nossa metodologia de trabalho, isso é muito bom. Então, foi em 2018, teve uma exposição fotográfica, Criança na Mídia, Tempo de Discriminação e Direitos Humanos. Foi ali, final de abril, primeira semana de maio, que essa campanha, alusiva aos 70 anos dos direitos humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, estava lá na escola. Essa exposição ela foi passando por algumas escolas, estava na Dolfina também, eu acho. Sim, na Dolfina a gente imprimiu essas fotos. Vocês imprimiram. E fez uma parede, né? A Saraí fala uma parede. Galeria. Né? Mas a gente fez uma galeria, ficou bastante tempo nas paredes da escola, mas eu não sei se na Dolfina teve um trabalho como o teu. Eu acredito que não. Né? Eu acho que é para a gente pensar também. A gente tinha isso, estava na parede dias e dias e meses, e não sensibilizou as pessoas a fazer um trabalho assim. Né? Eu acho interessante que tu conte isso até para a gente pensar a nossa ação, sim. né? E quando eu vi aquilo, que tava os direitos ali, e tinha crianças da rede pública, da rede estadual, municipal, estadual e privada, eram crianças, eram jovens, cada um segurando um direito, e era uma foto em cada quadro, e em preto e branco, assim, aquele direito, assim, escrito de uma maneira bem acessível para os alunos entenderem. Eu pensei, né? Eu não vou poder deixar isso passar. Eu não vou poder deixar só com que ele, né, com que fica ali no palco e eles não façam nada. Nossa coordenação na época também nos incentivou a fazer alguma atividade, a fazer alguma intervenção. E eu pensei, alguma coisa eu vou ter que fazer então com isso aí. Então estava no palco todos aqueles direitos, todos os quadros. E então, num primeiro momento, então eu pedi para que eles fizeram a observação. Eu levei eles até o palco. Era uma turma foi em 2018, foi uma turma de quarto ano. Né? Então eu levei eles no palco, eles
observaram, conversaram, né? Passearam pelo palco, olharam cada foto, conversaram, deixei eles de uma maneira bem espontânea. Voltamos então para a sala, então eu comecei a questionar o que eles tinham visto, né? As concepções deles, o que era aquilo, né? O que eles sentiram quando eles estavam passando por aqueles quadros, né? O que significava cada quadro, e ali eles foram levantando hipóteses, né, e questionamentos, e ali eu deixei eles discutindo, e essa discussão que ia fervendo é o que ia dando a magia, na verdade, para o trabalho, né? Então, assim, eles vão longe. Uma coisa, por exemplo, que eles perceberam é que eu perguntei para eles quem que eram essas crianças, o que essas crianças estavam fazendo. Quando eles ficaram sabendo depois que eram jovens de Novo Hamburgo, né? Eles ficaram muito felizes, tanto é que tinha um ou outro que eles conheciam ali ali daqueles quadros ali. Então, assim, logo depois disso, assim, a gente estudou um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos de uma maneira assim muito leve, de uma maneira assim muito simples. E daí depois eu pedi para eles retornarem lá, e eles sabiam então o que cada quadro significava, e eu pedi para cada um escolher um direito para copiar no caderno, né? Então cada um foi lá, escolheu um direito, copiou no caderno, e esse direito depois então eles levaram para casa. Eu tenho por mês assim eu faço o desafio da família, que é uma atividade assim um pouquinho mais complexa, mais demorada, que envolve a família, na verdade. E o desafio daquele mês era a família estudar um pouquinho era a família discutir, na verdade, sobre aquele direito que a criança escolheu. E junto com essa discussão tinha duas perguntas assim, né, que eles tinham que responder. Será que esse direito está sendo respeitado em Novo Hamburgo, no Brasil e no mundo? Era uma das perguntas. E a outra pergunta era: vocês acham que há igualdade, liberdade no nosso país? Então, essas duas perguntas elas serviram de muleta para que eles pudessem conversar, né, ali sobre aquele direito, aquela criança junto com a sua família, e depois eles tiveram que representar esse direito num cartaz, com letra de música, com recorte, colagem, com desenho, com um texto, com uma poesia. E depois a gente fez um seminário. Fizemos um seminário onde cada aluno ali ele mostrou o cartaz, explicou também sobre aquele direito, e foi muito bacana, assim, foi algo, né, muito horizontal, foi algo muito democrático, onde todos tiveram... eu lembro que uma coisa que me marcou que naquela turma um aluno só não fez essa atividade com a família. E foi muito bacana, sabe? Depois a gente expôs digamos, eles fizeram uma releitura, né, dos direitos ali, a gente conseguiu expor de novo todos os cartazes que eles fizeram com as famílias, tiveram charges, tiveram notícias de jornal para ilustrar aquele direito. Foi uma coisa muito legal que depois os pais começaram a ter outra concepção. Não foi um, nem dois, nem três pais que chegaram e depois falaram: pô, sabe que eu tinha essa ideia que direitos humanos protegia bandido, né? E eu comecei a me questionar o que é bandido, né? Tinha pais que falavam, e isso foi muito legal, assim. Foi uma atividade que durou mais de uma aula, sabe? Durou bem mais de uma aula. Não foi um abrir e fechar livro, não foi um textão enorme no quadro, né? Nada contra os textos enormes, por favor. Mas foi uma atividade que bagunçou, foi uma atividade que mexeu, e o mais legal de tudo, eu consegui receber uma devolutiva dos pais. Os pais se envolveram junto, sabe? Os pais se sentiram pertencentes e fizeram aquela ação acontecer junto. Diferente se eles só, pai, nós estamos trabalhando sobre os direitos humanos na escola, se eles não se envolvessem, talvez ia vir muitas críticas a mais, sabe? E como eles estavam ali naquele processo ali, colocar a mão na massa junto, para eles fez muito sentido, sabe? Então isso foi uma experiência bem bacana sobre essa exposição que teve. Eu vou passar aqui, pessoal, nos comentários, o site do criançanamídia.com.br, onde quem quiser pode encontrar essa exposição, pode baixar essas imagens, e como nós na Dolfina fizemos cartazes A4, né, o que é um pouco menor do que é o tamanho da exposição mesmo, mas você pode fazer também menor ainda, né, pode passar para os alunos como slides, pode usar, né, então aqui vai
deixa eu ver se foi o site, né, do Criança na Mídia, deixa eu botar aqui, para vocês poderem acessar esse material, que é um material muito importante, é um material muito significativo, né? Olhar para isso, aquelas crianças segurando o cartazinho dos direitos. Nós tivemos 2 alunos da Delfina que estavam nessa exposição, então eles se encontraram depois na parede que a gente tinha, né? E a gente fica pensando que significados isso tem, né? Quando você fala de direitos humanos protege bandido, como assim, né? Quem é humano, afinal de contas, né? Porque se é direitos humanos, protege todos os humanos. E essa coisa também da compreensão de que nós somos sujeitos de direitos, né? Que os direitos humanos, é só porque nós somos humanos, nós temos esses direitos. Não é porque eu fiz uma coisa errada que eu perco a minha humanidade, o meu direito de ser humano. Não, eu vou ser punido, isso é uma outra coisa, né? Mas o direito de ser humano, ele está em mim porque eu sou humano, né? Isso às vezes, as pessoas atropelam essas coisas, né? Essas compreensões que a gente precisa ter. Mas eu sei também que teve um projeto muito, muito especial que falava dos direitos, né, das mulheres e da posição, do papel do feminino e tudo mais. Porque hoje a gente tem uma história aqui na mídia rolando, né, sobre, como você falou no início, a questão da cultura do estupro. Eu estava conversando sobre isso com meu filho hoje, né, como a gente defende, às vezes, tenta achar uma maneira de culpabilizar a vítima de todo jeito, porque eu já vi gente dizer, como nesse caso aí que está aparecendo, né, que do estupro culposo, o estupro sem intenção de estuprar, né, de que as pessoas olham para aquele rapaz, né, jovem, né, com a vida toda pela frente, e tem pena dele, né? Puxa, coitado, não pode ir preso, porque ele é rico, ele tem toda uma vida pela frente, porque a vida do pobre ele já perdeu, né? A gente não pensa assim, né? A gente, nessa discussão, se fosse um menino, se tivesse acontecido da mesma forma, com um jovem da periferia, né? Um jovem que não tinha dinheiro, um jovem negro, será que as pessoas iam estar tentando achar uma maneira de dizer que ele não fez esse estupro? Não, porque ninguém precisa proteger a vida de um jovem negro da periferia, porque as pessoas acham que a vida dele já não vale nada mesmo. Né? Então, realmente, o mundo não vai perder nada se ele ficar na cadeia. Mas esse que é para ser branco, rico, instruído, esse seria uma perda para a sociedade se ele vai para a cadeia, né? Então, é muito complexo esses sentimentos, e isso está na escola, tem que ser discutido na escola. Não esse caso especificamente, mas essa ideia, esse pensamento que a gente precisa ter do papel das pessoas, né, na sociedade. Pois é. Vendo isso, né, Joyce, vendo esse retrocesso, vendo essa barbaridade que a gente vê isso, né, imagina tentando encontrar motivos, né, a cultura do estupro, essa situação, eles tentando encontrar motivos, né, o porquê dela ter sofrido essa violência. Mas fez por merecer. Eu imagino assim, quando que a gente começa, em que momento que a gente trabalha esse senso, em que momento que a gente trabalha essa noção, né, com os alunos, assim, com as crianças, com os jovens, assim. E eu fiquei muito feliz que eu vendo, passando as histórias, assim, quantos familiares que foram familiares daqueles alunos naquele ano que a gente trabalhou esse projeto, foi ano passado e ano retrasado, e quantos alunos estavam ali mostrando, se manifestando e mostrando a sua indignação ali com essas questões, assim. Então, eu penso que no momento que a gente vai semear isso ali fica online, isso ali fica ativo nessas pessoas, nesses indivíduos, assim, não tem como, assim, sabe? Então, essa questão, assim, era algo que eu pensava também trabalhar, sobre essa questão de gênero, sobre essa questão né, do empoderamento das meninas, das mulheres, porque era uma violência que eu já estava vendo que tinha nas infâncias. Eu já percebia, não era daquele ano, já fazia mais tempo, eu já percebia
que muitas vezes as meninas eram caladas, que muitas vezes a implicância estava nas vestimentas das meninas, mas aí dos meninos estava tudo ok. Então, muitas vezes já era alguma coisa que estava me inquietando, mas eu confesso que eu não pretendia naquele ano ainda trabalhar, eu ainda estava sem coragem de trabalhar. Porque como a gente estava conversando nos bastidores antes de começar, hoje o gênero ainda é um termo que apanha muito, né? Eu acho que ainda tem um tapume, ainda tem muito tabu para ser quebrado, né? Quando se fala em gênero, logo pensa em adultização infantil, em erotização. E, na verdade, falar em gênero é salvar muitas vidas, é ir contra a violência das infâncias. Então, aquele ano, eu fui empurrado para trabalhar isso, porque as meninas daquela turma, elas procuraram os direitos delas e elas chegaram em mim e falaram: prof, a gente não está se sentindo muito confortável, os meninos não estão deixando a jogar futebol com eles, né? Os meninos ficam empurrando a gente às vezes, nos trabalhos em grupo às vezes a gente quer fazer com o fulano ou beltrano, mas os meninos ficam rindo dele que ele vai fazer com as meninas. E eu pensei, não, mas então eu não vou poder deixar essa situação aí passar, né? Então nesse momento aí, eu resolvi dar voz a elas e confesso que jamais pensei que o trabalho ele ia tomar as proporções que ele teve, que ele tomou, realmente. Então a gente resolveu focar o nosso trabalho de pesquisa, né? O nosso projeto de pesquisa, que a gente trabalha com pesquisa em Novo Hamburgo, a gente resolveu então fazer disso uma problematização. Esse questionamento de dentro da sala de aula, né, a gente começou a se dar conta que não era um problema só na sala de aula, que era um problema na escola, que era um problema no município, que era um problema no país. Então surgiu aí a problematização, porque ainda hoje, em muitas situações, as mulheres não são valorizadas e não têm as mesmas condições que os homens. Essa problematização foi a plataforma para a gente dar o pontapé inicial e a gente fazer um projeto de um ano inteiro, onde nós trabalhamos sobre as conquistas femininas, né? Onde nós fomos para a história e nós vimos, né? E todos nós, e realmente foi uma pesquisa de todos, porque muita coisa eu não sabia, né? Muitas coisas são naturalizadas, então eu lembro que a gente ficava impressionado quando eles fizeram uma linha do tempo das conquistas. Como assim, né? Teve um tempo que as mulheres não podiam trabalhar. Como assim teve um tempo que as mulheres não poderiam dirigir se quisesse? Como assim no esporte as mulheres não tinham acesso? E quando elas começaram a ver que teve avanços, e eu acho, e elas não, todos eles, na verdade, a turma, eles começaram a ter propriedade, a sentir pertencentes àquilo, a saber que de lá até aqui, para hoje as mulheres terem direitos a tantas coisas, muita gente teve que sofrer, muita gente teve que lutar. Então a gente estudou sobre a vida de muitas mulheres também, tanto brasileiras quanto, né, de outros países, assim, como a Frida Kahlo, por exemplo, a Maria da Penha, a gente estudou bastante também. E claro, foi um projeto muito vivo, porque ele era totalmente linkado, eles traziam coisas, todos os dias a gente abriu espaço para nós falar sobre o projeto, né, que ele já era uma coisa, a turma e ele já era a mesma coisa, na verdade, então era um projeto que vivia linkado com a realidade deles, então assim, eu lembro que a gente trabalhou sobre o machismo, eu lembro que a gente trabalhou sobre a história do feminismo, e também foi quebrado muito tabu também, muito preconceito sobre o que é o feminismo, né? Eu lembro que a gente trabalhou também sobre o feminicídio, sobre a cultura do estupro, sobre essa questão mesmo de, desculpa, passar a mão muitas vezes no agressor e tentar achar uma culpa, né, daquela vítima ter sido sofrido aquela violência. E eu lembro assim que foi o pontapé inicial, né? Nós chegamos em dezembro com um prêmio, né? Escrevemos nosso prêmio, escrevemos nosso projeto para o Prêmio RBS Educação. Ficamos entre os 10 finalistas e recebemos menção honrosa na categoria gênero. Chegou dezembro, nós não tínhamos acabado ainda de trabalhar tudo que nós queríamos, nós tínhamos feito umas metas, nós não tínhamos atingido aquelas metas, né? Então eu cheguei para a diretora e falei: por favor, se ano que vem conseguir me dar, né, essa turma para um quinto ano, para a gente continuar com dar esse pontapé, continuar dando continuidade a esse projeto aí. E no outro ano, então,
a gente continuou trabalhando também, né? Mas daí o nome mudou, ficou Todos por Elas, onde nós continuamos trabalhando essas questões, só que a gente, daí então, nós percebemos que nós precisávamos juntar mais pessoas nessa luta, porque até então era no projeto da turma. Então, através de intervenções com leitura, todas as intervenções tinham leitura, na verdade, de algum livro, alguma literatura, alguma coisa assim, que era para legitimar o nosso trabalho mesmo. Então, no outro ano, o projeto Todos por Elas, que foi ano passado, foi um projeto onde nós envolvemos os professores e funcionários da escola, onde nós envolvemos os alunos de outras turmas e onde nós envolvemos as famílias também, né? Então nós fortalecemos o time aí, porque nós não queríamos só nós, né? Digamos assim, estarmos ali militando. Nós queríamos mais gente nessa militância. E tivemos muito êxito, né? Porque chegar no final do projeto e ver que muitas famílias leram trechos ou até o livro inteiro do Para Educar Crianças Feministas da Chimamanda, foi uma alegria, né, para nós, assim, de ver pais falando, olha, eu acho que no meu ensino médio foi a última vez que eu li um livro, na oitava série foi a última vez que eu li um livro que tinha aquelas fichas de leitura. Então, ver que depois de adultos com filhos, eles estavam lendo um livro, né? Eles estavam ajudando o filho a construir uma maquete, porque a gente trabalhou aquelas 50 brasileiras incríveis para conhecer antes de crescer, e cada um pegou uma brasileira para estudar com a família e criar uma maquete, e ver eles envolvidos na leitura sobre um assunto que os filhos estavam envolvidos, isso não tem preço. Vou tomar uma aguinha. Mas sabe que às vezes a gente tem essa questão, nós estávamos falando das famílias, né, antes também, lá nos bastidores, de como a gente julga essas famílias muito facilmente hoje em dia, nessa situação de isolamento, né, nessa situação tão difícil, a gente julga bastante também, que eles não estão fazendo, não estão desenvolvendo as atividades, mas às vezes a gente também não propõe coisas desafiadoras e interessantes o suficiente, né? É só uma atividade para fazer, sem um vínculo emotivo, sem um embasamento, né? E nesse momento em que esses alunos estavam estudando e estavam querendo descobrir coisas, eles levavam esse entusiasmo para casa, né? Não era fazer uma maquete sobre qualquer uma outra coisa que foi trabalhada naquela semana, não, era uma proposta desenvolvida de pensar, né? Isso faz diferença também no envolvimento das pessoas. As boas propostas, elas fazem diferença. Deixa eu colocar aqui que tá ganhando um monte de elogio aqui, ó. Que bom. A Léa, minha colega lá na Dolfina, tá dizendo que é muito fã do teu trabalho. Eu sou fã também, né? Mas eu já disse isso e não é hora de assediar a pessoa para trabalhar na Dolfina, né? Vamos ficar quietinho. Tem que acompanhar. Mas a gente entende também, né? A gente sabe que precisa de bons professores em todas as escolas do município. A gente não pode pegar todo mundo para nós, até porque não cabe, né? Tem muita gente boa dentro da Dolfina, inclusive, né? E tem na rede toda, não dá para a gente pegar todo mundo, né? Aqui o Patrick está falando também, vamos ver o que ele diz aqui. Como falei na live que participei, que era uma escola de igualdade, ou melhor, um mundo de igualdade. E esse trabalho do Luiz é incrível. Temos que trazer esses assuntos à tona, sim. Parabéns, Luiz. Isso mesmo, o Patrick falou muito sobre isso, né? Os jovens que vieram aqui para falar sobre a escola dos sonhos, falaram dessa escola que enxerga essas coisas, né? Essa vida real, né? Isso, como eu falei antes, a escola não é... A escola, às vezes, plastifica o mundo, né? Plastifica o mundo e olha só dentro daquele quadradinho, daquele olhar, assim, né? E nem sempre não, nunca o mundo é assim, né? O mundo é um troço vivo e a gente corre o risco de ser, às vezes, mal interpretado, né? Mas nada que uma conversa não resolva, né? Quando a gente tem uma boa intenção, quando a gente tem um planejamento, a gente sabe se defender, né? Então, conta para nós se houve essa questão da interpretação errada de algumas famílias e como é que tu conseguiu contornar isso. Eu acho que o segredo, na verdade,
tá no escutar, né? Eu acho que assim, a gente precisa sentir os alunos. Por exemplo, quando eu planejei, eu pensei assim, logo uma das coisas que eu pensei assim, quando eu estava ali planejando junto com eles, porque a gente fez ali, né, o levantamento de hipóteses e juntos nós traçamos o que nós queríamos, eu logo pensei assim, será que os meninos vão se sentir pertencentes a esse projeto, né? Eu preciso que, de alguma maneira, eu preciso cutucar, eu preciso provocar para que eles sintam também esse projeto fazendo parte da vida deles, né? Que não é uma bolha, o feminismo então é sobre as mulheres, né? É para as mulheres, né? Então, assim, essas coisas, teve algumas coisas que eu sabia que eu ia encontrar no caminho, né? Então, assim, no momento que 2018, onde foi o acorde para eles, para os meninos da turma, quando eles começaram a perceber e contar. E claro, né, nós tínhamos algumas combinações, né, de não citar nome, algumas coisas assim, porque realmente eles estavam muito envolvidos. Quando eles começaram a ver que as mães, as manas, as vós, as tias, as gindas já sofreram alguma violência por ser mulher, eles começaram a se sentir mais pertencentes, eles começaram a se sentir mais vivos, porque eles não queriam passar aquilo ali adiante. Eu poderia escrever um diário de cada dia, de cada coisa que vinha, porque aquilo era muito vivo, assim, sabe? Era muito vivo mesmo ali. A questão devia ter escrito esse diário, né? A próxima vez escreve o diário. Próxima vez escrevo o diário. Boa ideia. Porque realmente aquilo estava neles, não era uma coisa assim de outro mundo, eles estavam vendo e cada dia de histórias a mais, assim. E outra coisa que eu sabia, né, que havia era resistência, né, e daí pegou ali um tempo, assim, pegou um período de eleição, né, onde se falar sobre direitos humanos é de um lado, é direito, então teve um período onde a gente precisou conversar. Eu tinha uma coisa que facilitava muito, eu tenho o hábito, né, de ter um grupo de WhatsApp com os pais, né, isso eu tenho esse hábito. Então, quando eu vi, assim, que talvez teria teve alguma atividade, alguma coisa que os pais talvez ouviriam de uma maneira diferente em casa, eu esclarecia aquela atividade ali, né, não era nem eu já estar me justificando, me sentindo culpado, não, era transparência mesmo, assim. Então, assim, teve uma outra resistência, assim, mais pela questão mesmo, assim, de eleição mesmo, de achar que talvez eu estava querendo fazer uma certa oposição naquele ano, assim. Mas isso foi muito bacana, porque eu vi muita evolução. Foi um projeto de 2 anos, teve 2 nomes diferentes, né? O Todos por Elas e o Lugar de Mulher e o Todos por Elas. Mas como eu vi a maturidade, sabe? Como eu vi, assim, um olhar mais aguçado dos alunos e das famílias, assim, porque foram 2 anos. Então, depois a gente foi ganhando prêmios, né? E depois, 2019, ano passado, a gente inscreveu de novo para o prêmio RBS, ficamos entre os 10 finalistas, ganhamos a menção honrosa em gênero e primeiro lugar na categoria escola pública, né? Foi bem aquela coisa assim, 2018 a gente ganhou a menção honrosa, né? Aprimora isso e ano que vem manda a bala de novo, assim, sabe? Então, vendo, assim, os pais enxergando, assim, sem sangue nos olhos, enxergando realmente o benefício daquele trabalho, entendeu? De ver, assim, de ver mães, assim, falando, olha, prof, eu acho que eu ia demorar 10 anos para conseguir, né, fazer um trabalho com a minha filha. Eu jamais pensei que no quarto, quinto ano a minha filha ia aprender essas questões, assim, sabe? Porque comigo nas aulas, assim, era abrir o livro, assim, assado, era uma lista de conteúdo. E eu fico pensando, depois de anos, essa lista de conteúdo vai estar viva na cabeça dele, sabe? Isso eu tenho certeza que vai estar, sabe? Esse empoderamento, essa crítica no olhar mesmo, assim, essa empatia, né? Imagina os alunos, eles estavam sentindo na pele uma história que a avó contou que há anos atrás tinha acontecido uma situação com ela, né? Ou sentindo na pele uma história que a mãe contou, porque quando a gente começou a trabalhar, os pais também se envolveram bastante. Então,
essa empatia aí não foi né, não foi trabalhada numa aula só, né? Esse desenvolver da empatia não foi trabalhado numa aula só, né? As meninas com essa questão da sororidade, assim, tudo. E outra coisa que eu achei muito bacana, que os meninos se envolveram demais, foi essa questão que em 2019 a gente trabalhou um discurso da Emma Watson, né, na ONU, que ela falou que esse problema era de todos, né? Porque os homens da sociedade estão enganados se eles acham que só as mulheres é que sofrem, né? Porque se tem um preço alto que os homens pagam é o preço para a masculinidade tóxica, né? Se tem uma coisa assim que causa um sofrimento, sim, é essa questão da masculinidade tóxica. Então, no momento que os meninos começaram a despertar também para isso, né, foi algo assim também de muita evolução, assim. E em relação ali aos pais, é diálogo, é como tu falou. Todos os momentos a escola, a equipe diretiva, os colegas estavam sabendo desse projeto, então todos os momentos a gente falava numa só voz, a gente não teve medo, a gente teve respeito, sabe? E daí a gente marcava ali nos meus horários ali de planejamento, a gente marcava conversa com os pais, né? Né, quando estavam preocupados, né? Alguns pais se preocuparam, mas será que meu filho vai estar aprendendo conteúdo, né? Essa palavrinha conteúdo, ela vai e volta, né? Ano após ano vem. Então eles estavam preocupados com isso. Então quando eu mostrava para eles, né, as habilidades, né, que no momento que a gente estava ali trabalhando sobre as conquistas das mulheres, né, a linha do tempo, tudo o que acontecia, todas as habilidades que eram desenvolvidas em determinadas atividades, né, porque eles estavam muito apegados, engessados, e isso é um exercício que a gente precisa fazer, nós, professores também, porque senão a gente reproduz o que foi feito com a gente há anos atrás, né. Então, assim, sempre quando teve, assim, não teve, felizmente, não teve uma confusão, não teve um conflito maior, assim, sempre foi na base do diálogo, né, eu mostrando para eles que eu tinha conhecimento para aquilo, que eu estava preparado para aquilo, que eu não estava expondo ou violentando os filhos deles, pois sim, são pais, são famílias que estão no direito de vir questionar, sim, que não era uma aula que eu simplesmente chegava, abria a internet e colocava alguma imagem, não, porque a internet, sim, a gente precisa ter esse cuidado mesmo. Então, assim, sempre foi uma coisa muito saudável, Joyce, um diálogo muito horizontal mesmo aí. Eu me colocava ali, mostrava para que eu vim mesmo e ouvia os pais mesmo, assim, sabe? Eu vejo muito todas as propostas de inovação que a gente tem feito na Dolfina, muitas vezes nós temos pais que vêm nos questionar, né, sobre preocupados para compreender, né, por que essa escola está sendo diferente daquela escola que eles estudaram. Né? Porque mesmo que a gente não achasse muito boa a escola, quando a gente estava na escola, é essa memória que a gente tem, né? E ainda é uma memória, eu sempre digo, é uma memória infantil. A gente estava na escola e a gente tinha a nossa percepção de criança, de adolescente da escola, e os sentimentos que a gente traz. Então, as pessoas dizem muitas coisas, sobre o bullying, a gente chamava, ninguém ligava, não sei o quê. Será? Né? Quando eu estava na escola, a gente tinha uma evasão grande no país. Então, eu não sei quantos dos meus alunos, dos meus colegas, nem completaram o primeiro grau, né? Nem finalizaram. Quantos foram perdidos no caminho? E aí, as pessoas diziam, naquele tempo era melhor, a gente aprendia mais. Essa percepção é totalmente equivocada, né? Porque é uma percepção infantil que a gente tem, do tempo que eu estava na escola, né? E tu lembra como os teus colegas aprendiam quando tu estava na escola? Não, né? Claro que não. Tu sabia como tu aprendia, como os teus colegas aprendiam, tu não sabe, né? Se eles iam bem ou iam mal, que tipo de rendimento eles tinham, a gente não sabe. Mas a gente carrega essa sensação de saber, de ter uma visão adulta daquele tempo, né? Como não tem. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Excelente trabalho. Tá todo mundo elogiando. Depois você tem que dar uma lida nos comentários. Pode deixar, Valéria. São muito legais, assim. E aí,
eu acho que a gente já tem 44 minutos de live, ó, nem deu para perceber que nós conversamos tanto. Eu queria que tu falasse um pouquinho, nós acabamos de sair da Escola dos Sonhos, mas eu acho que é uma temática muito interessante, muito importante, né? Que eu vou mesmo perguntar para todos os professores que vêm aqui, né? Como é que é essa escola do sonho para ti? Né? Como é que ela tem que ser, essa escola que tu busca, que tu luta, que tu milita, né? Como é que deveria ser essa escola? Não só a tua turma, né? Sim. Porque o nosso trabalho é a nossa turma, mas como tinha que ser a escola mesmo dos sonhos? Pois é. Vai que perguntinha. Vou dar um tempo. Vou falar uma bobagem, fazer umas propaganda enquanto tu vai pensando, tá? Ai. Eu tenho. Então já pode falar? Eu não preciso fazer enrolação. Quer falar os patrocínios? Pode falar. Vou falar dos patrocínios. Eu queria perguntar, né, para todo mundo que está na live se todo mundo já pegou, já ganhou os primeiros 3 capítulos do livro que eu estou escrevendo. Tu já ganhou, Luiz? Não ganhei. Não ganhou, viu? O Luiz, então, é um que vai ter que fazer isso. E quem está aí na live ouvindo a gente e ainda não recebeu, deixa eu acatar o link aqui. Ixi, não estou conseguindo. Lá no... aqui, achei. Deixa eu achar aqui. Copiar o link. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Então, quem ainda... né? Deixa eu contar que eu estou escrevendo um livro sobre coordenação pedagógica. Ixi, o link está errado. Não é esse. Eu estou escrevendo um livro sobre coordenação pedagógica, um livro nessa proposta de conversa. Ih, coloquei um negócio aí que não funciona, eu acho, gente. Né? Não é isso. Depois eu coloco o link. Mas então, esse livro, o título é Conversa com uma professora na coordenação pedagógica. Então, eu estou tentando contar que coisas que aconteceram comigo na escola, que pensamentos eu tinha, como eu mudei o pensamento, e como é que foi essa trajetória de me tornar uma coordenadora pedagógica. E aí, os 3 primeiros capítulos eu editei já, deixei prontinho, e estou distribuindo aí para ver se eu ganho um retorno. Né? Então, quem já leu esses 3 primeiros capítulos, escreva para mim. Diga se eu não estou falando bobagem, né? Porque às vezes a gente fala sozinho, fala um pouco de bobagem, ninguém nos conta, ninguém nos avisa, a gente não fica sabendo, tá? Enquanto eu procuro esse meu link, o Luiz pode falar um pouco da Escola dos Sonhos então, dele, tá como é. Pois é. Para mim, a Escola dos Sonhos, Joyce, é uma escola... Eu vou dizer assim, primeiro assim, do lado de professor, eu acho. Acho que é uma escola... A Escola dos Sonhos, para mim, é uma escola reflexiva. A escola que nunca para de refletir, né? A escola que... acho que a escola do pesadelo, eu posso dizer que é a escola que vai dizer assim, ó, deu, tá tudo pronto. Agora tá pronta a nossa escola e agora é seguir. E todo mundo que entrar aqui nessa escola vai ter que seguir essas diretrizes. Eu acho que seria a escola do pesadelo, porque a escola precisa estar sempre em movimento. Eu acho que a escola dos sonhos, como professor, é uma escola que reflete, uma escola que nunca se acomoda. Uma escola, eu acho que é uma linha... eu acho que tem um vício, muitas vezes, do professor de, às vezes, olhar só para a sua turma. E aí, nesse movimento do professor olhar só para a sua turma, a gente deixa um monte de lacuna, eu acho, na escola como um todo. Então, como professor, eu acho que a Escola dos Sonhos é essa escola que reflete, uma escola que nunca para, uma escola que vive mudando, porque as coisas estão mudando. Imagina, olha só o quanto nós estamos nos redobrando num cenário totalmente inédito como esse de pandemia, né? Então, assim, para mim é isso. E é uma escola onde os alunos sintam-se felizes. Primeira coisa é que o aluno tenha a felicidade, assim, sabe? E que respeita todas as diferenças. Porque não está errado nós somos diferentes. Que bom que nós somos diferentes, mas nós não podemos ser desiguais, né? Uma escola, então, que escuta o aluno, uma escola que combata e realmente, assim, tem feeling, esteja totalmente atenta para combater todos os tipos de violência nas infâncias.
né? Porque se a gente parar para pensar numa sociedade hoje tão capitalista, né, que cada vez mais, né, é ditadura de beleza, é padrões, é modo de se vestir, é isso, aquilo. Se nós não estarmos atentos, né, essa violência vai estar acontecendo lá dentro da escola. É fácil dizer, fora da escola acontece essa história. E quais as violências que estão acontecendo muitas vezes dentro da escola e nós, né, estamos muitas vezes ignorando ou nós estamos muitas vezes naturalizando. Então, para mim, a escola dos sonhos é sim uma escola reflexiva e uma escola que respeita as diferenças também, né, e combate a desigualdade. Puxa vida. Gente, consegui colocar, ó, André já querendo te chamar para a Dolfina, olha ali. Não desiste nunca ela, né? Mas tudo bem. Gente, eu coloquei agora nos comentários, então, o link de novo, Linktree ali, você clica e aí vai abrir todas as minhas redes sociais, né? Se você quer me encontrar no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, em qualquer lugar. Mas para ganhar o livro, clica no e-mail, receber por e-mail. E aí você clica lá, coloca o seu e-mail e o primeiro e-mail que eu vou mandar para você vai ser o do livro, tá? Então, tenham... se vocês quiserem, né, o Luiz depois vai olhar os comentários, vai clicar no link, vai pegar o livro, né, Luiz? Depois vai contar para mim o que achou. Pode deixar. Eu queria dizer também, quando você fala assim, o professor não pode olhar só para sua turma. Nossa, eu tenho falado tanto isso, e às vezes as pessoas acham, sei lá, não sei se não compreendem, ou o que significa isso, não olhar só para sua turma, né? E isso é uma discussão que a gente tem feito na Dolfina em diversos momentos, mas com essa ideia de que o aluno é um aluno da escola, não é um aluno meu. Porque se ele está contigo nesse momento, ele vai ficar só 1 ano, 2 no máximo, né? Depois ele vai passar para o outro professor. E aí eu brinco assim, puxa vida, a gente ama o nosso aluno quando ele está com a gente. Aí terminou o ano, a gente passa ele para frente e a gente não ama mais, porque se a escola não é boa, dali passou por nós não estamos nos preocupando, que não é da nossa conta, né? Da nossa conta só aquele ano que a gente ama, que amor é esse, né? Que a gente ama tanto o aluno, mas depois ele vai embora, vai para o ano seguinte, a gente acha que não é legal, que as propostas não são boas da escola, mas a gente não faz nada, fica quieto porque não é da nossa conta. É sim da nossa conta. Toda a escola é da nossa conta, né? Claro, eu não vou sair por aí metendo o dedo na cara de ninguém, mas a ideia de uma escola reflexiva, como o Luiz falou, é de uma escola que consiga caminhar junto. Outro dia eu fiz uma live só para falar da solidão do professor. Eu não sei se tu assistiu essa, mas o professor naturalmente, ele o sistema da escola parece que se cria para o professor ser sozinho, né, Luiz? Sozinho na sua turma e carregando o peso do mundo. A responsabilidade do mundo ali. E não precisa ser assim. Não precisa, a gente pode compartilhar e nós não vamos ser menos profissionais, não, pelo contrário, nós vamos ser mais profissionais quando a gente consegue compartilhar esse peso, né, dessa responsabilidade que é levar essa escola entre todo mundo. A gente faz uma escola muito mais inclusiva, porque inclui os professores também, né? A gente fala de escola inclusiva e a gente acha que só os professores têm que incluir. E aí a gente vai por outro erro, daquele negócio, a escola inclusiva. Então, nós temos que incluir. Não, a inclusão é uma coisa que tem que ir e vir, né? Os alunos têm que se sentir incluídos e tem que incluir os professores na sua vida também, e aí a gente vai levando dessa maneira, né? A gente, quando pensa em resolver as coisas na escola, pensa que a escola tem que resolver as coisas. Então vai lá e pega, mas não resolve assim, né? A escola, as coisas só são resolvidas quando elas são discutidas, dialogadas, construídas e vividas. Conviver junto. Aí a gente consegue realmente transformar. Não é tão difícil. O meu filho mais velho sempre diz para mim, quando eu digo, filho, isso aí é difícil. Eu pedi para ele fazer uma coisa para mim. Isso é difícil? Não, mãe. Difícil não é trabalhoso. Quer dizer, dá trabalho, mas não é difícil. E a gente usa a palavra difícil para uma coisa que não é difícil, mas é trabalhosa, né? Dá trabalho, mas a gente pode fazer, nós temos capacidade de fazer, mas dá trabalho. Então a gente tem que se envolver.
né? Não é difícil, é possível de ser feito. Eu guardo muito isso, que ele várias vezes ele disse, não, difícil não é. É trabalhoso. Tipo, eu não sei se eu quero ter esse trabalho por ti, mas tudo bem, né? Mas, então, essa ideia dessa escola inclusiva que inclui todo mundo, né, Luiz? Essa é uma escola de sonho. É verdade. E o desafio tá aí, né, Joyce? Eu acho que no momento onde cada vez querem nos calar, né, no momento onde, né, a gente teve um momento de tanto retrocesso, eu acho que tá na nossa mão nós juntarmos mesmo, unir forças, esse compartilhar mesmo, é compartilhar o fardo mesmo, sabe? É o pensar juntos mesmo, porque se não tiver na educação, se nós não pegar um saco de sementes e ficar distribuindo por aí, né? Não sei o que vai ser, não sei mesmo o que vai ser da sociedade mesmo, assim. Então, cada vez mais, quando eu vejo, eu me assusto um pouco quando eu vejo as notícias, quando eu vejo que o anormal está se tornando normal, quando eu vejo que o desumano parece estar sendo naturalizado, eu me assusto. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com mais sede, né, de ensinar, eu fico com mais sede de sala de aula, assim, sabe? Eu sei que nem sempre eu vou estar em sala de aula. Eu quero sair, chegar um tempo, eu quero sair de sala de aula e quero dar outras bandas na escola. Mas eu sei que esse momento eu vou fazer melhor dentro da sala de aula, assim, sabe? Então, por isso que eu acredito cada vez mais na educação, acredito na escola pública. Eu sou cria de escola pública e vou dizer, dá certo, sim, dá certo. Assim, se tem alguém assim que, né, que tem essa visão, né, de que escola pública, temos muito que melhorar, sim, mas já melhoramos muito, tem muita coisa boa na escola pública. É verdade, né? Tem muitas coisas sendo feitas e eu sempre digo, para nós professores, eu acredito que quem está nos ouvindo são todos professores, é um dever defender a escola pública. A gente precisa defender a escola pública, a escola da comunidade, né? A escola daquela localidade, a escola onde a gente se constitui cidadão. É dentro da escola. E não para nunca, né? Eu acho tão interessante quando a gente pensa numa escola como a Adolfina, que tem 60 e tantos anos, e tantos eu vou dizer, né, porque eu já não sei mais quantos, mas 60 e tantos anos naquela comunidade. Então, os avós dos nossos alunos estudaram ali. Pensa que ela tem uma história na comunidade, e isso só funciona na escola pública, né? Essa escola de comunidade. Porque se a escola privada, né, ela se muda, ela vai para cá, ela vai para lá, não interessa onde ela está. E do bairro, sim, faz diferença aonde ela está. Estar na escola do bairro constitui uma cultura dentro daquela escola, uma referência dentro daquela escola, uma referência em cultura, uma referência em aprendizado, uma referência em conhecimento, em acolhimento. Né? Essa referência vai sendo construída e vai sendo passada adiante. Porque o valor da escola, a gente diz, a família não tem mais valor da escola, mas o valor da escola só se constrói na escola. Né? Se a escola não tem valor para aquela comunidade, também é uma responsabilidade da própria escola resgatar isso. Não dá para ficar parado e esperar, nos valorizem, né? E a gente parado no lugar, estátua. Não, tem que haver um trabalho para ser valorizado. E aí me preocupa muito quando a gente vê candidatos e pessoas falando sobre escola cívico-militar, né? Ou escola privatizar as escolas, porque a escola não é boa mesmo, então vamos privatizar. Quem é que vai dar aula nessas escolas privadas? Os mesmos professores da escola pública, ganhando muito menos, sendo muito mais massacrados, né? E os nossos alunos, que deveriam ter uma escola sua, vão estar de favor numa escola privada, né? Vão ser sempre os excluídos, os outros daquele lugar. É muito sério esse pensamento. É uma coisa que a gente tem que lutar. E eu acho que eu vou deixar tu dar a tua palavrinha final, Luiz, que a gente já está finalizando a live. Então, tá bom. Quero agradecer, então, a oportunidade. Que honra de abrir esse mês de novembro aí, né? De abrir essa conversa de casa. Agradeço muito, Joyce, ao convite. Eu admiro muito, muito mesmo o teu trabalho mesmo, assim.
E quero mandar também um beijão no coração para minhas colegas do Marta, que estão assistindo também. Estou com muita saudade. Gosto muito, me sinto muito pertencente àquele lugar, um lugar que me acolheu, né? Cheguei, escolhi a dedo a Marta, na verdade. Quando cheguei na prefeitura, tinha mais opções, mas eu escutava muito, já tinha escutado, antes de trabalhar na Marta, já tinha escutado falar na Marta. Então, assim, escolhi a dedo, assim, e eu me sinto hoje muito pertencente àquele lugar, assim, e que bom que estou fazendo história lá, junto com os alunos mesmo, assim, e admirar muito, assim, esse teu trabalho também, Joyce, essa tua dinâmica de lives, assim, isso tá fazendo, pode ter certeza que a mesma coisa que eu falei para a secretária aquele dia quando a gente teve aquela conversa lá, essas lives tá fazendo a gente se sentir vivo nessa pandemia, assim, tá fazendo a gente sentir o cheirinho da sala de aula um pouco, assim, isso faz a gente se sentir pertencente mesmo, assim. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço por ter aceitado esse convite, né, por ter trazido mais gente. Falei já antes, trabalhei na Marta durante 7 anos, né, de 91 a 98. Entrei, a minha primeira escola do município foi a Marta. Fiz muitas coisas legais lá. E até outro dia, alguns alunos estavam me procurando, alunos que eu fiz um projeto de um livro, né? 2 livros nós escrevemos em 96 e 97, 2 livros. Foi muito lindo esses jovens, que eram agora, já estão mais velhinhos, né? São jovens ainda, né? Mais jovens que eu, com certeza. E me procurando para relembrar nessa história e o quanto foi importante terem escrito, né? Terem um espaço de fala, de escuta e de escrita criativa que a gente tinha no laboratório de língua portuguesa, que era o que eu tinha lá, né? Um laboratório de língua portuguesa, né? E eu fico muito feliz de ter passado por lá. Então, gente, agradecemos de todo o coração a participação de vocês nessa live. Tá chegando ao fim, porque tudo que é bom chega ao fim. Mas semana que vem, né? Nós temos, então, outra conversa de casa com a Fernanda Oliveira, professora lá da Dolfina, e professora da rede pública, então, há mais tempo, né, da rede particular também, e ela vai falar sobre a ERER, né, sobre as relações étnico-raciais. Eu sempre me enrolo quando eu falo étnico-raciais, e ela fala com muita propriedade disso, é muito interessante o que ela tem para nos dizer, e eu espero todos vocês trazendo amigos na semana que vem, né? Porque essas lives são para isso, são para a gente ter uma conversa, né? Para a gente descobrir o outro. E eu gosto muito quando falo, e quero também que me contem, né? Se vocês conhecem outros professores que têm propostas interessantes da rede de Novo Hamburgo, me contem aí que eu posso também convidar para fazer essa conversa, né? Ainda para finalizar o mês de novembro, ainda está me faltando um. Então, quem tem sugestões, me mandem. Muito obrigado, gente. Tchauzinho. Até semana que vem.